Aí, antes de preparar a solução, só vou falar um pouquinho sobre a dosagem, né? O que é isso, dosar? É saber a quantidade que você vai colocar para você preparar a solução. Quando a gente fala de tratamento de água, isso, quando a gente vai falar de estação de tratamento de água, a gente tem que conhecer qual é a água que a gente vai tratar, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui essa água, né? Que é uma água que na verdade, a gente prepara isso simulando uma água de rio, né? Mas é a água que a gente vai tratar, né? A gente considera ela. A gente observa que ela tem uma certa, né? Eu estou colocando meu olho aqui, do outro lado do vídeo, vocês não vão enxergar bem o meu rosto, não vai dar para verificar o outro lado do meu rosto, certo? Então, eu observo que ela precisa ser tratada, então eu vou observar que ela vai ter uma quantidade aqui que eu vou ter que colocar, né? Mas no dia a dia, eu tenho essa condição, né? Agora eu sei quanto que eu vou tratar, mas no dia a dia eu posso pegar um dia no meu mesmo local onde eu coletei para tratar, e eu vou olhar e falar, hoje não choveu muito, não choveu nada, né? E essa água está mais clara. Então, eu vou observar, eu não vou colocar a mesma quantidade que eu coloquei, vou colocar um pouco menos. Então, assim, o que é importante destacar é o observador, aquela pessoa que está olhando e ela está conseguindo trazer uma resposta diante daquilo. Então, por isso que na hora de dosar ou de preparar a solução, eu nunca faço uma receita de bolo. A gente nunca pode deixar as coisas muito quadradas, muito fechadas ali. Porque aí, se eu trago um valor que tem que ser aquilo, se a pessoa um dia mudou a água dela, ela não vai mais conseguir tratar. Ela vai ficar ali, falar, poxa, eu acho que não deu certo, eu acho que esse tratamento não é legal para mim. E é o contrário, a gente tem que passar justamente isso, que a pessoa tenha uma boa segurança, né, de ir aperfeiçoando o tratamento para a condição atual dela, né? Situação real dela. Então ela vai olhar e ela vai falar assim, hoje está um pouco mais escuro, eu vou colocar um pouquinho a mais. E aí ela vai acertando esses valores e vai observando, tá? Então por isso que a gente não trabalha, tem que ser 2 colheres, tem que ser 3 colheres. Não, ela vai aumentando, e aí sim, a partir do momento que ela conhece a água dela, conforme vai mudando, ela já vai entendendo que ela vai colocar mais, que ela vai colocar menos. Então, por isso que a gente não faz uma dosagem específica e já ali determinada. Que é a mesma coisa, né, Camila, que acontece nas estações de tratamento de água. Lá, a pessoa que opera, o que ela vai fazer? Ela vai falar assim, não, hoje está tanto, então ela vai dosando lá. E ela vai ficar controlando. Às vezes, numa estação de tratamento de água, o controle é todo momento, eles vão ali aumentando e diminuindo a dosagem. Então, assim, até no tratamento de água não existe nada fixo. O que a gente tem que entender é que a água, ela não é algo que você determina e acabou. Ela sofre transformações constantes e contínuas, né? Então, a gente passa por situações no dia a dia, né, no rio, que a gente coleta água hoje, a gente vai coletar de manhã, à tarde já tem uma outra. Então, o importante é você entender isso. Isso é fundamental para que você consiga identificar. E esse, né, entendimento, né, vai ser demonstrado aqui, ele é muito visual, porque quando se faz o processo, você consegue ver mesmo a formação do floco, você vê que está sedimentando, que formou uma fase clarificada e que as partículas estão ficando no fundo, né? Então, é treinar um pouco o olhar também, né? Isso. É algo meio intuitivo, né, que você vai aperfeiçoando, tá? Então, quando você coloca em prática uma vez, você vai olhar e você vai falar assim, não ficou muito bom, acho que precisa um pouco menos, um pouco mais. Então, é exatamente isso. É algo que é meio instintivo, você vai indo lá, e intuitivo também, né? Você vai indo lá e você vai ter os seus olhos ali para observar. Então, é muito importante. E esse treino acontece, a gente trabalha bastante tempo com pesquisa, né, Dri? Os nossos primeiros ensaios, a gente olhava e não conseguia entender. Agora a gente já consegue olhar e falar, formou floco bom. Não formou floco bom, né? Então a gente vai mesmo treinando esse entender, né, se formou ou não. Sim. Então, agora seguindo, a gente vai daqui do pó, onde a gente parou, né, no processo, a gente vai trazer a solução. A solução, como eu falei, né, a gente vai pegar aqui aleatoriamente uma quantidadezinha,
tá vendo? Para colocar e um pouco de água e vai misturar, tá? Aí dessa mistura, depois que a gente fizer aqui, a gente vai passar por uma peneira ou um pano, né? Um filtrozinho, tá vendo? Coador, né? De café. A gente pode passar por ele. Pode fazer de papel. Eu posso pegar um tecido, que é a mesma condição que a gente fez da peneira. A gente só vai eliminar aquele grosso, tá? Que aí a gente vai deixar ela mais afinada ali, e aí vai ser o líquido, né? Que a gente vai misturar primeiro. Então, eu coloquei aqui uma quantidadezinha, vou colocar mais uma outra quantidade, e aí é como eu falei para vocês. Precisa colocar quanto? Tanto? Não, a pessoa vai conhecendo. E é sempre bom começar por quantidades pequenas, e aí você vai expandindo, depois vai aumentando, tá? E aí, também é importante observar os efeitos dos excessos, né? Porque a pessoa pensaria assim, então eu vou colocar um monte, que um monte vai dar certo. Não necessariamente isso, né? Porque a gente tem um valor certo ali que a gente vai colocar. A gente chama de dosagem ótima, né? Isso. O coagulante ele tem isso. Isso. Até um certo ponto ele vai bom, depois se você colocar mais, ele Isso, se você colocar mais, você vai sujar a sua água. Então, por isso que você mesmo, de forma muito intuitiva, você vai chegando a esses pontos e a esses valores, tá bom? Então, aqui, ó, coloquei uma quantidade bem pequenininha, vou colocar também uma quantidade pequena de água, tá? Acho que talvez para filtrar, né, Cá? Talvez seja melhor colocar mais, né? Eu acho que sim. Tá, então vou colocar mais porque... Tá seco, vai demorar um pouquinho para passar. Estou só pegando uma barrinha. Tem uma barrinha de vidro aqui. Não sei se você já deixou aqui. Pronto, eu já coloquei a quantidade total aqui pra gente trazer um volume um pouco maior. A gente pode mexer com essa aqui. Mexe com a espátula mesmo, pode ser. Tá vendo? Eu ainda não comecei a mexer, mas fica uma solução líquida, né? Misturada com pó. Algumas literaturas já falaram assim que esse é o leite de moringa, né? O leite de moringa. Tô só dando uma mexidinha aqui um pouquinho. Tá? Isso aqui você faz num copo, não tem nenhuma distinção, tá? Ó, um copo e uma colherzinha, você vai lá, dá uma mexidinha, né? Aí do filtro, você pode umedecer. Os filtros, pessoal, pode ser de papel, esses que encontra no mercado, tá? A gente não precisa fazer propaganda de nenhum. Pode ser o pano, como eu falei, do filtro do coador de pano, tá? Um pano de prato, você acha que... Pano de prato. Só tem que tomar cuidado se também for muito vazado. O ideal é a gente afinar, né? Se ficar muito vazado, aí vai passar. Acho que talvez seria bom só dar uma umedecidinha pra gente... Isso. Mas se eu deixar aqui, ele vai repousar. Então, eu sempre tô aqui mexendo, né? Pra gente, quando for filtrar, a gente conseguir aproveitar o máximo possível a quantidade filtrada. Obrigada, Cá. É que ele tava seco, aí ia demorar para passar. Então, daqui eu vou passar pro coador, né? E aí a gente vai... Eu vou tentar pegar aqui o que ficou, mas a gente observa que ela ainda tem essa condição meio leitosa, né? E quanto mais leitosa ela tiver, mais substâncias, mais proteínas, né, responsáveis pelo processo vai ter. A gente fala que ela está mais concentrada, né, se ela estiver mais leitosa. Sim, que é o que a gente... Aqui, ó, acho que está um pouquinho mais leitosa. Ó, essa aqui tá um pouquinho mais, tá vendo? A gente comparar aqui os dois. A gente consegue comparar aqui as duas soluções. Né? E aí você pode fazer diferentes, né, que seria dosagem, mas você deixa uma mais fraca, uma média, uma mais forte. E aí você pode experimentar. Uma primeira vez para o seu tratamento, você vai experimentar. E é isso que a gente faz na prática, né, Andrea? Utilizar a dosagem, ficar experimentando. Vê, aqui só para abrir o fundo,
Só o que fica, o restinho assim que você vê que é pó, tá vendo? Que ficou no fundo. Então, assim, se eu fosse usar uma coisa, coador de pano, um tecido, né? Alguma coisa que é isso, que você tiver no seu dia a dia, você vai conseguir seguir ali e fazer tranquilamente, tá? Sem muitas dificuldades. Ainda mais assim, né? As mulheres, né? E o pessoal em casa, às vezes, se dá melhor do que a gente ali que não. Né, o modo adaptativo, no dia a dia, né? De achar achar consegue, uma coisa que consegue, não era a função original, consegue adaptar bem, tá? Então, daí já tá pronto aqui a solução, tá? Tanto essa como essa, né? Então, são duas soluções. Essa aqui a gente já preparou para dosar, né? Ah, porque essa aqui não? Daria, mas a gente já caracterizou um valor exclusivo para a gente já ver o efeito visual mesmo aqui, em forma de demonstração. Mas, por exemplo, na comunidade, no dia a dia, quando a gente vai ministrar uma capacitação, a gente vai coletar água pelo menos um dia antes, aí vai testando, vai fazendo esse trabalho que eu incentivo, né, as pessoas fazerem na hora que elas vão tratar com moringa. Vai, pega lá um pouquinho, pega uma tarde, aí vai olhando, vê, é mais, é menos, né? Então a gente já vai observando. Então aqui a gente já fez uma quantidade que vai dar o efeito visual bacana aqui pra gente colocar, tá bom?